Trabalho de geografia. Características populacionais. Urbanas, políticas e econômicas da Oceania, Europa e Ásia. A população urbana na Austrália é de 89% e na Nova Zelândia 86%. No caso de Papua Nova Guiné, a população é majoritariamente rural, tendo um índice de urbanização de apenas 12%, mesmo abrigando grande parte da população total do continente. Esses países não são muito povoados, com cerca de 37,1 milhões de habitantes. A população da Oceania é a menor entre os continentes, correspondendo a apenas 0,5% da população mundial. O crescimento demográfico é de 1,3% ao ano e a maioria dos habitantes reside em áreas urbanas. O processo de colonização e desenvolvimento industrial dos países da Oceania também impulsionaram a rápida urbanização do continente. Atualmente, com cerca de 70% da população do continente vive nas áreas urbanas. As cidades também refletem os contrastes socioeconômicos verificados entre os países. A menor área continental do planeta e conhecida pelas belezas naturais, a Oceania é uma monarquia constitucional com poder federal. O sistema do governo é parlamentarista, que implica reconhecimento da Rainha Elizabeth II como soberana, simbólica do país integrante da Comunidade Britânica de Nações. A economia da Oceania é impulsionada principalmente pela Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia possuem alto grau de desenvolvimento socioeconômico, estando entre os países mais ricos e com melhor qualidade de vida do planeta. Essas duas nações apresentam forte industrialização e agropecuária altamente mecanizada. Os outros países apresentam economia com pouca expressividade baseada na agricultura. O turismo desenvolvido em praticamente todos os países. O diversificado parque industrial australiano impulsiona a economia nacional, com destaque para os segmentos de química, metalurgia, siderurgia, petroquímica, máquinas e equipamentos extra. A mineração é outro setor importante para a captação de recursos financeiros. Essa atividade é desenvolvida por meio da extração de bauxita, ouro, ferro, chumbo, manganês. A Nova Zelândia, segunda nação mais rica do continente, possui elevado nível de industrialização alimentício, transformadora, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica extra. Também abriga grandes reservas de petróleo, carvão e gás natural. Outro destaque da economia nacional são os rebanhos de ovinos, caprinos, bovinos e suínos, impulsionando a produção de carne e laticínios. A população da Europa é de 738,8 milhões de pessoas, sendo a quarta maior população mundial entre os continentes, estando atrás de Ásia, África e América. O continente europeu possui uma área de aproximadamente 10.180.000 km², sendo o segundo menor, com uma densidade populacional de 72,9 hectares km². A área central da Inglaterra, Bacia Baixa do Reno, na Alemanha, Vale do Po, Itália, são regiões com as mais densidades demográficas do continente. Isso se deve à tradição industrial, além da grande estrutura de serviços e comunicações, o que mostra que esse continente não possui grandes aglomerações urbanas se comparado com a Ásia, detentora de 14 megacidades, e a América, com 6 centros urbanos. Com tais aspectos, em geral, grande parte dos europeus vivem em pequenas e médias cidades, muitas delas com menos de 5.000 habitantes. A política europeia lida com as relações sociais envolvendo a autoridade ou poder, que estão em constante estado de evolução no velho continente. É dominada pela União Europeia, desde a queda da cortina de ferro e do colapso do bloco oriental de países comunistas. Com o fim da Guerra Fria, a União Europeia expandiu-se para o leste, tendo
atualmente 28 Estados-membros, que são representados pelo Parlamento Europeu. Durante séculos, a Europa foi um dos maiores centros econômicos do planeta. A localização entre África e Ásia fez da região europeia um ponto de passagem obrigatório e facilitou de forma substancial a absorção e irradiação dos conhecimentos, tecnologia e comércio e de ambos continentes. O continente asiático corresponde a 1/3 das terras empresas do planeta, correspondendo a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. O país mais populoso do mundo se encontra na Ásia, a China, com aproximadamente 1.040.000.000 de pessoas. O processo de urbanização da Ásia é peculiar por conta do rápido crescimento dos países que fazem parte dos tigres asiáticos, como Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Os regimes adotados pelos países da Ásia são monarquia absoluta, monarquia constitucional, república islâmica, emirados, estado unitário, territórios autônomos e federação de repúblicas. A região da Ásia é muito importante para o mundo, pois tem fortes economias e moedas, além de passar por um crescimento avançado de exportações.